Momento Saúde e Fé, quinta-feira. Toda quinta a gente vai tratar de um assunto relacionado à saúde. E hoje nós vamos falar sobre disfunções na fala, entender como resolver na infância alguns problemas de disfunções e ficar atentos também a sinais de alerta. E quem vai falar do assunto conosco hoje é ela que é odontopediatra Daniele, né? Pascotto. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, irmão. É um prazer estar aqui. Obrigada, Jéssica. Bom dia a todos. É uma bênção estar aqui com vocês. Nossa, olha, nós ficamos muito felizes mesmo com a sua participação, ainda mais para falar de um assunto tão delicado que muitas pessoas ainda não conhecem. Por exemplo, odontopediatria, que especialidade é essa? Sim, a odontopediatria ela é uma área da odontologia que foca a atenção desde a gestante até os adolescentes. Então, o foco primordial é a infância, né? E todas as questões que a gente pode prevenir, principalmente, e algumas que a gente também precisa tratar, sempre no lúdico, que é o que as crianças merecem. Ah, com certeza, é verdade. O consultório dela, gente, é todo lúdico, assim, as crianças gostam bastante, viu, irmão? Eu imagino. Para ter uma proximidade também, isso é muito importante, né? Sim, com certeza. Mas como que a gente entende, por exemplo, o desenvolvimento da fala, né, das crianças? Sim, a fala, ela passa por diversos processos, né? E a gente tem algumas alterações que podem impactar nessa aquisição de fala e depois na fluência. Então, é esperado que as crianças tenham, em alguns momentos da vida, né, específicos, algumas aquisições de fonemas, né? Então, isso começa desde um balbucio no bebezinho e vai evoluindo. E a gente tem as alterações dessa média, né? Então, quando a gente já identifica que existe uma alteração acontecendo, a ideia é sempre já direcionar para um tratamento mais adequado. Parte dessas alterações vem da odontologia, né? Então, um freio lingual, uma respiração oral, que vai alterar o arcabouço que vai ressonar aquela fala. Então, a gente tem que ficar alerta, porque desde o bebezinho, a gente já pode ajudar essa criança. E eu vou contar a minha experiência, viu, gente? Porque, na verdade, o Francisco, logo no início da sua vida, ele não tinha nem um mês, e aí, mamando, ele estava com muito refluxo, ele não estava bem, eu notava que não estava conseguindo mamar direito, né? E aí, procurei a Dani, né, odontopediatra, para me ajudar. E não só explicou, ela não só me explicou como amamentar corretamente, como também fez a cirurgia do Francisco, que ele precisou fazer a correção do freio de língua, né? E é normal isso? Como é, assim, a maioria das crianças nascem com esse freio de língua, quando isso deve ser identificado? Então, o freio, ele é uma alteração congênita da formação da língua. Então, a gente não deveria nascer com freio. Sim. Né? Ele existe para direcionar o desenvolvimento da língua durante a formação do bebê dentro da barriga da mãe. Então, por uma alteração genética, esse freio, ele para de sofrer a reabsorção natural que deveria estar acontecendo. E aí o bebê nasce com ele. Então, na maternidade, e isso já é lei no Brasil, é feita a triagem neonatal. O objetivo dessa triagem é justamente identificar aqueles casos mais graves, que já necessitam provavelmente de uma intervenção mais rápida. Mas às vezes, mesmo aqueles bebezinhos que saem da maternidade com uma triagem normal, podem ter alguns impactos. Então, a gente sempre, através de uma abordagem multidisciplinar, então pediatra, dentista, fono, osteopata, consultora de aleitamento. Então, assim, é uma equipe. É verdade, tem né? que agradecer essa equipe toda. Porque a gente sozinha a gente não faz nada, né? É só um pedacinho. Então, através dessa equipe, a gente avalia não só a anatomia, mas a função. Então, quando uma criança com freio, que passou pelo dentista, fez a avaliação, a anatomia é sugestiva, a fono identifica que está havendo alteração na função, uma das maneiras da gente abordar é através da cirurgia. E olha, gente, não tem que ter medo não, viu? A cirurgia é muito rápida, Francisco passou muito bem e logo depois da cirurgia já veio para mamar, né? Isso é muito bom, isso foi muito bom. Melhor fisioterapia de reabilitação é mamar. Foi rapidinho. Agora, falando em mamar, né? Tem sempre aquela perguntinha que vem pra gente. Sabe que acho que a maioria de nós já escutou isso, né? A criança que mama demais, os dentinhos vão pra frente, vão ficar desalinhados.
o uso da chupeta, né? Às vezes tem criança que chupa o dedinho também. Sim. Isso pode interferir? Como que funciona todo esse processo? O aleitamento materno, né, em seio materno, a gente brinca que é o nosso primeiro aparelho ortopédico facial. Então, o aleitamento materno, ele vai auxiliar o desenvolvimento das arcadas, né? Mandíbula, maxila, um bom posicionamento dentário, bom posicionamento da língua, respiração nasal. Então, é um conjunto. Mas, quando a gente tem bicos artificiais, a gente pode não só impactar na qualidade do aleitamento materno, como também nas estruturas dentárias, bucodentárias, que podem levar, inclusive, uma alteração de fala. Tem essa foto gente, aí tô que, mostrando nossa, uma foto lá. até assusta da gente ver, né? Sim. Porque imagina só, existe correção? Existe. Quanto mais precoce a identificação do problema, a gente já busca a solução. Por isso a importância da prevenção. Então, quando a gente, odontopediatra, já consegue atuar desde a gestação, com posicionamento intrauterino, o bebê nasce, a gente já acompanha esse desenvolvimento. Então, existem estímulos que a gente oferece para o bebê através do aleitamento, da mastigação, para redirecionar algo que a gente já está vendo que não está legal. Passou dessa fase, e agora o que eu faço? Aí é buscar realmente a correção. Com ortodontista, com ortopedista funcional dos maxilares. Entendi. Agora, por exemplo, é hereditário esse problema do freio da língua? Ele é genético. Genético. Ele é genético, não necessariamente ele é hereditário. A gente ainda está estudando muito a respeito dos freios, né? Então, algumas questões que a gente ainda não sabia hoje, nós já conseguimos identificar melhor. Coisas que se fazia antigamente, hoje a gente já não faz mais. Sim. Então, a gente ainda está evoluindo muito nessa questão dos freios, né? Hoje, o que a gente sabe é que ele é uma alteração genética. Né? Quando ele está presente, é avaliada a função para ver se há a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica ou não. Sempre acompanhando da equipe multidisciplinar, né? Não é só a cirurgia que resolve. Ah, Quanta interessante, coisa. né? Precisa uma equipe toda para Sim. avaliar, para ter o conhecimento e tomar as decisões mais adequadas, Com né? certeza. Mas agora, já no início ali da vida, né, tem o teste da linguinha. Sim, né, que muita exatamente. gente já não fazia antigamente. Eu não me recordo de alguém falar assim, eu levei para fazer o teste da linguinha. Mas o que é esse teste? Qual a função dele? É um teste importante. Sim, ele é um teste fundamental. Ele é uma lei, né, que entrou em vigor. Ele, a partir de um estudo de uma fono, né, e ela desenvolveu o teste da linguinha. E com os resultados do estudo dela, ele foi incorporado como uma lei nacional. Ah, sim. Hoje, nos hospitais, não é o teste da linguinha que é aplicado. Ele é o que é aplicado nos hospitais, é um outro protocolo e que também faz a identificação desses casos mais severos. O teste da linguinha, ele é um teste um pouco mais completo. Ele não avalia só a questão anatômica. Ele também avalia a função, ele também avalia a amamentação. Então, em consultório, a gente faz esse teste da linguinha para poder avaliar o quanto essa linguinha tem mobilidade, quais os impactos que isso pode acontecer na amamentação. Então, se o bebê estala, se o bebê perde a pega, né? Então, são alguns quesitos que a gente soma para a gente dar um diagnóstico de um freio com potencial de alteração ou não. E aí o teste não foi feito, ou foi feito, mas aí passou batido. E aí a criança cresceu, a mãe disse assim, eu não tô tendo leite para amamentar meu filho, meu leite é fraco, parei de amamentar, vou dar fórmula, né? Caso há necessidade, tudo bem. Mas aí tem essas histórias. E aí a criança cresceu e não consegue se alimentar direito. Sim. E aí, como é que freio, faz? ele pode trazer impacto em inúmeras funções da língua. A primeira é o aleitamento, mas também no crescimento e desenvolvimento da face, na introdução alimentar, na mastigação, deglutição e na fala. Então, a qualquer momento que há essa identificação, a gente vai ver qual é a melhor terapia. Sim. Né? Então, mais uma vez, é sempre diagnóstico e terapêutica multidisciplinar. Então, se a criança está com dificuldade de mastigação, por que dessa dificuldade de mastigação? Porque às vezes não é só um freio de língua. Pode ser uma musculatura um pouquinho mais flácida. A respiração? A respiração nasal. Ou, nesse caso, que gera alteração, a respiração bucal. Né? Então, o mais importante é a gente ter um diagnóstico adequado. Então, feito o diagnóstico, aí a gente vai partir para as abordagens. Certo.
A fono, ela é fundamental nesse momento, né? Tanto no pré quanto no pós, principalmente se a gente vai fazer uma cirurgia, porque ela vai precisar reabilitar essa linguinha e essas funções. Entendeu? Então nossa, é importantíssimo, gente. E foi muito bom, assim, eu digo por mim mais uma vez, Francisco, olha, ficou ótimo. Depois, inclusive, né, ele até mostrava a linguinha, a linguinha nova. Coisa mais fofa. E é uma alegria ouvir isso, porque é o que a gente busca, né? A função nossa aqui é poder ajudar. Então, com certeza, e ajuda bastante. Eu fico muito feliz. Agora, criança que já está com seus 5 para 6 anos e aí tem aquela dificuldade na fala, os pais notam isso, ainda podem fazer a cirurgia também? Sim, não existe um momento ideal. Né? Se você, até adulto, se você tem um impacto na fala ou em qualquer outra função que te atrapalha, você pode fazer a cirurgia, a remoção cirúrgica do freio. Na infância, a gente acaba tendo um pouco mais de atenção por conta da aquisição e fluência de fala, pode atrapalhar na hora do aprendizado e da escrita. Sim. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de atenção nesse aspecto. Só que o nosso corpo, ele é adaptável, né? Então, se a adaptação que aconteceu frente a esse freio é compatível com o desenvolvimento, a gente vai acompanhar. Entendi. Entendeu? E aí, quando essa adaptação ela deixar de ser compatível, por qualquer razão que seja, ou porque o desenvolvimento não está indo bem, ou porque a pessoa está desconfortável da maneira como fala, da maneira como se alimenta, a gente pode fazer uma avaliação e uma intervenção. Isso é muito interessante, né? Mas falando já de uma criança mais crescidinha, às vezes, Jéssica, doutora, eu vejo muita criança grande de chupeta. Isso também é prejudicial, né? Sim, bastante. A chupeta, ela é uma facilidade para nós, né? E tudo bem, né? A decisão ela é sempre dos pais. Mas o que eu brinco lá no consultório? A gente tem que trabalhar as regrinhas da chupeta. Então, o momento adequado para fazer a remoção, tipo, para que a gente tenha menos impacto. Porque o impacto ele sempre vai existir. Né? Então, se a gente consegue remover essa chupeta de uma forma mais precoce, a gente diminui as alterações que vocês viram nas imagens. Se isso não acontece, a gente vai começar a ter um pouco mais de trabalho. Então, quanto mais precoce a gente intervém, maior é a nossa gama de possibilidades. Se é um adulto que tem um reflexo de uma chupeta de uma criança maiorzinha, que demorou muito para remover, às vezes é cirúrgico. Olha só, gente. Então, a gente sempre procura resolver na infância. Tá vendo? Preferencialmente na primeira infância, até os 3 aninhos. E tem solução, né? Sim. Isso que é importante dizer. Tem profissional adequado, então busque uma odontopediatra, né? Para então fazer essa avaliação junto com esse corpo todo, essas pessoas todas profissionais adequados também para ajudar. Porque, gente, não é legal a criança de repente começar a crescer, aí começa a falar uma coisa errada, outra, até com essa questão do freio da língua. Aí vai para a escola, o que acontece? Bullying. Porque uma criança brinca, a outra brinca, e aí a responsabilidade é nossa. Nós que somos pais que devemos ajudar nossos filhos. Então busque ajuda porque ela existe, tá bom? Muito obrigada, Dani, pela sua presença. Eu que agradeço, aqui. É um prazer enorme. Fiquei muito Obrigada, feliz mesmo. Dani. Muito obrigada. Volte mais vezes. Com Dê um certeza. beijo nas suas crianças. Pode deixar. E Um beijo no Francisco. Obrigada, muito obrigada. E os Muito contatos obrigada. estão na tela. Se você precisar, entre em contato com a doutora Daniele. E, é claro, resolva aí o que você precisa resolver na sua casa com o seu filho, viu? Vale muito a pena, não é, irmão? Com certeza.